Amém, amados. Graça e paz. Amém? Vamos falar um pouco hoje sobre algo que a gente deve praticar o tempo inteiro. Além do amor, é lógico, né? Obrigado, Varoa. Que honra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos ler só um versículo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E você já deve estar convertido de ler isso aí. É Paulo, o apóstolo Paulo, falando para nós sobre uma coisa que a gente deve fazer o tempo inteiro. Amém? Todos acharam? Orai sem cessar. Orar. Orar e orar. E o pastor Neil, que eu carinhosamente chamo de vaso-chefe, ele tem falado para a gente sempre sobre a questão da oração. E eu queria falar sobre oração nessa noite. Por que a gente deve orar, né? Porque a necessidade da oração é revelada o tempo inteiro nas Escrituras. E muitas vezes ela é negligenciada por nós, os crentes. E nós precisamos entender isso. Muitas vezes a gente sempre diz que não tem tempo de orar, né? Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Olha, se tu não tem tempo para orar e tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para ser crente, cara. Porque se existe um tripé na nossa vida espiritual que é leitura da palavra, oração e adoração. Se a gente não tem tempo para praticar essas coisas, a gente não tem tempo para viver a nossa vida cristã. É simples assim, a gente coloca tanto impedimento, a gente coloca tanta coisa como principal que esquecemos de orar, que é uma coisa principal. A nossa vida cristã, a nossa vida espiritual é fortalecida na oração. Por isso que Paulo nos exorta a orar sem cessar. Mas o que é orar sem cessar? É parar e começar a orar e não parar mais? Não, é a gente ter uma vida de oração, onde a gente possa entrar no secreto, entrar no mistério, desenrolar o manto, como dizem os nossos amigos pentecostais, dos quais eu sou. A gente precisa entender isso, porque se a gente faltar com isso, a gente deixa a nossa vida espiritual desassistida. A gente deixa a nossa vida espiritual com uma lacuna. A gente deixa a nossa vida espiritual faltando alguma coisa. Se eu não oro, alguma coisa está errada comigo. Mas eu não estou falando daquele tipo de oração que a gente vê por aí. Algumas pessoas orando, dizendo: Deus, está escrito na tua palavra e eu venho agora requerer de ti. Deus deve se assustar com um cara desse e falar: que isso, cara? E o Espírito Santo, que é uma pessoa tão generosa, ele fala assim: calma, pai, ele deve estar nervoso. A esposa dele deve ter dormido de calça comprida. Calma, calma. Aquelas orações de pitbull, né? Deus vai te abençoar. Nós não estamos falando disso, desse tipo de oração. Nós estamos falando de se achegar pelo novo e vivo caminho aberto pelo sangue do Cordeiro, onde a gente pode entrar na sala do trono e adorar ao Pai, se achegar a Ele para chegar na sua presença. Esse é o tipo de oração que eu queria falar nessa noite. Então, por que eu devo orar? Primeiro, eu queria ler o texto de Lucas, capítulo 22, no versículo 39, eu vou ler para você enquanto você acha. Diz assim: então saiu. Quem saiu? Jesus. E segundo o seu costume, Jesus costumava orar, tá? Eu não sei se você sabe disso. E foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos os seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Primeiro, a oração me mostra, a oração me revela a vontade do Pai para a minha vida. A
oração revela a vontade de Deus para mim, não é para mim chegar para Deus, para mostrar a minha vontade para Ele, não. É para saber o que Deus quer fazer na minha vida, aonde Deus quer me usar, aonde Deus quer me colocar, aonde Deus quer me transportar. Eu preciso saber da vontade de Deus da minha vida, para que a minha caminhada cristã tenha sentido. Porque se eu não oro, eu fico igual cachorro correndo atrás do meu rabo, falando, ué, para onde eu vou? Jesus está dizendo, vocês precisam, Senhor, eu sei, faça a tua vontade na minha vida. Mas a maioria das nossas orações é querendo que Deus faça a vontade nossa com Ele. Nós nos achegamos a Deus com a nossa lista de presentes e desejos. E falamos, Senhor, está aqui a lista. Na verdade, irmão, nós precisamos entender que o caminho que Deus quer que nós sigamos só será revelado para nós através da oração, da proximidade com Ele. Quanto mais perto de alguém você está, mais audível a voz dele se torna. Você está me ouvindo? Você estava me ouvindo? Por quê? Porque a minha voz não estava amplificada. Mas a oração amplifica a voz de Deus aos nossos ouvidos e nós podemos saber de forma certa o que Ele quer para nós, o que Ele quer de nós. Nós precisamos entender que eu oro para que Deus me mostre para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. A oração, ela faz com que o meu relacionamento com Ele seja cada vez mais íntimo. Talvez seja por isso que Ele disse, entra no teu quarto e ora ao teu pai em secreto, que o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quarto é lugar de intimidade, irmão. É no quarto que as coisas são geradas. Meus filhos foram gerados no quarto. Se é que você me entende. E a gente precisa entender isso. Qual é a vontade dele para o meu ministério? Qual é a vontade dele para o meu relacionamento? Qual é a vontade dele para a igreja? Qual é a vontade dele para a minha vida? Agora, eu não estou dizendo para você orar para Deus te mostrar as respostas do vestibular, né? Tem crente que é assim, né? Oh, Senhor, aleluia. Eis-me aqui em oração, Senhor. No dia do Enem, xenecanta labás. Agora, Deus, tu bota aquele CDF do meu lado. E tu usa esse servo para revelar. Não é isso. Vai estudar, mano. Vai estudar, mano. O que eu estou dizendo é que a Bíblia é a carta que Deus nos enviou. E a oração é a carta que eu envio para Ele. Para saber a resposta dEle para a minha vida. Para saber o que Ele quer fazer em mim, para que eu possa fazer depois através de mim. Primeiro, eu preciso saber o que Deus quer fazer em mim, para depois saber o que Deus quer fazer através de mim. Porque o primeiro chamado para os discípulos de Jesus foi para estar com Ele. E depois, sim, eles saíram a pregar, a curar, a expulsar demônios, a pregar o Evangelho. Mas o primeiro chamado de um discípulo é estar com Ele. Lá em Marcos fala, Jesus foi chamando os 12 para estar com Ele. Quando você está com Ele, você entende o que Ele quer que você faça para Ele. As pessoas hoje estão online com todo mundo e offline com o céu. Concorda comigo ou não? A gente está online o tempo todo com todo mundo, mas offline com o céu. Essa é uma grande verdade. E se eu não entendo isso, se eu não procuro saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu não entendi o Evangelho. Eu não entendi para que eu estou aqui no reino. Qual é o meu lugar no reino? A gente encontra com muitas pessoas com dúvidas. Por quê? Porque quer que o pastor ore. O irmão 6 horas. Já viu o irmão 6 horas?
Ô, irmão, 6 horas por mim aí, que o negócio está feio. Aí, irmão, você tem irmão 6 horas. 6 horas aí, irmão, por mim, porque... Tem que orar, varão. Jesus falou para ele, eu vou orar, vocês ficam aqui orando também. Quando Jesus voltou, eles estavam fazendo o quê? Aí Jesus falou, pô, vigia, varão. Eu falei para vocês vigiar e orar. Vocês não vigiaram nem oraram. Vocês dormiram, cara. E quantas vezes nós também somos assim? Jesus falou, vamos orar, cara. Vai orar. E quando a gente começa a nossa oração, e normalmente a nossa oração é antes de dormir, a gente começa, Senhor, aleluia, louvado seja o teu nome. Porque oração é uma coisa complicada mesmo, é você falando com alguém que você não vê num quarto escuro, né? Aí seu diálogo durante o dia todo é um monte de gente falando com você falando com um monte de gente. Principalmente na quarta-feira passada que o Flamengo foi eliminado da Libertadores, você falou com todo mundo, você sabia o esquema tático que o Zé Ricardo tinha que colocar, mas não colocou. Você tem explicação até hoje. Mas quando você chega no quarto para orar, você diz, pai, eu estou aqui. E tu está aí. Tu está aí, eu estou aqui. E tu estando aí, eu fico aqui. Mas então, como eu estava dizendo, eu estou aqui, pô. A gente não consegue falar, ou então a gente começa a pedir, né? Senhor, já viu aquelas orações bem? Senhor, tenho orado, eu tenho buscado. Eu tenho subido os montes, oh, aleluia. Tenho ido nas vigílias, nas consagrações, aleluia. Eis-me aqui, Senhor. A gente começa a despejar diante do Senhor um monte de pedido. Parece que Jesus é o nosso Taobao, já viu aquele Alibaba Express? A gente bota uma lista de compra lá e ele entrega na nossa casa. Nós oramos para que Deus possa nos mostrar a vontade dele para nós. Fica tranquilo. Porque quando você souber a vontade de Deus para a sua vida, você vai caminhar muito bem. A sua caminhada vai ser muito mais tranquila. Porque a oração, ela me mostra a vontade do Pai para a minha vida, amém? Vamos lá. Segundo, Efésios 3, versículo 14, versículo 19, diz assim, por esta razão eu dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda que sejamos fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Segundo, a oração me fortalece. A oração fortalece. Costumava dizer no início da minha conversão que a oração é a vitamina que alimenta o crente, aleluia. Falava, é isso aí. Aí uma vez o irmão chegou e falou assim, sabe como é que é, né, pastor? Eu dei um mole aí, né? Você sabe, né? A carne é fraca. E o pastor pentecostal, aquele da gravatinha pequenininha, aqueles eu tenho medo. Aqueles vasos que olham para você assim e falam assim, e por acaso, meu irmão, pecado é vitamina? Porque a oração me fortalece. Porque muitos perdem a força na caminhada porque não ora. A oração me fortalece, a minha busca é o meu suprimento. A oração é que mantém o meu tanque espiritual cheio. Existe um livro muito bom chamado Andando de Tanque Vazio. A maioria de nós anda com um tanque na reserva. Quando está na reserva, no máximo é que a gente bota R$5. A gente quer fazer uma caminhada longa, mas bota R$5 de oração. Eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida, mas a caminhada é longa. Jesus, bota R$5. Toma aí, tem R$50. Aí a gente esquece que eu preciso estar fortalecido todo dia, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue.
pega todo dia, o bagulho fica doido todo dia. E a gente esquece disso. A oração me fortalece, a oração é meu suprimento. Porque se eu não oro, eu enfraqueço a minha fé. Paulo nos diz que quando eu oro eu sou fortalecido, mas ele diz mais, no versículo 17, ele diz que Cristo habita em mim quando eu oro. Olha aí, para que Cristo habite em vós pela fé, nos vossos corações. Quando eu oro, eu me sinto mais próximo de Deus e a minha fé é fortalecida. Eu consigo entender que Cristo está em mim e eu não temo o que me pode fazer o homem. Porque você não sente a presença do Deus vivo, talvez porque você não ore o suficiente. Mas ele diz mais, que quando eu oro, eu tenho a compreensão dos mistérios de Cristo, no versículo 18. Talvez as coisas estejam ainda embaralhadas na sua vida, sem uma percepção das coisas que estão acontecendo em volta de você, por falta de oração. Porque quando eu oro, eu consigo perceber os mistérios de Cristo, eu tenho a compreensão. Quando eu oro, o rolo desce, o rolo desenrola. A gente precisa entender isso. Você quer compreender os mistérios que estão acontecendo agora na sua vida? Ore. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não preciso saber, não quero saber. E não tenho raiva de quem sabe, porque quem sabe toda a sua vida é Deus. Eu amo a Deus. Mas você precisa orar para saber o que está acontecendo. Então, de vez de perguntar a Deus o porquê, pergunte a Deus para quê. Por quê? Por quê? Então, por que você não pergunta para quê, Senhor? Para ter o fortalecimento, meu filho, para que você aprenda que a caminhada cristã não é, como diz o meu filho Isaac, esse todinho gelado que andam dizendo por aí. A caminhada cristã tem preço. Nós andamos na contramão, meu irmão. Ai, pastor, depois que eu me converti, só o sangue. É só o sangue mesmo, irmão, que se não fosse o sangue, estava ruim pro teu lado. Que é o quê, cara? Como é que você acha que você vai viver bem sendo honesto nesse mundo de corrupção? Ah, bom. Pensei. Mas o nosso apelo é qual agora? O apelo da igreja num todo. Venha para Jesus. Porque se você vier para Jesus, aleluia, você vai ter uma BMW. É só você botar R$100 aqui. Meu irmão, se alguém achar uma BMW por R$100, eis-me aqui. Fala comigo. Ó. Vem para cá, porque se você for para Jesus, você vai morar na melhor cobertura. Um evangelho de facilidade. Eu imagino os pais da igreja fazendo apelo, né? Venha para Jesus. Porque se você vier para Jesus, você pode perder a sua cabeça e seu filho ser comido pelos leões. Você vai ser perseguido por esses malucos aí, Nero. A chapa é quente, irmão. Mas você precisa orar para saber aquilo que Deus quer revelar para a sua vida. Chega de terceirizar a oração. A gente terceiriza a oração. A gente terceiriza os mistérios de Deus. Ah, eu vou lá em Xerém. Porque lá em Xerém tem uma irmã que olha para você e diz, olha, irmão, o número do teu CPF é tal, tal, tal. E olha, você não recadastrou, aleluia. A gente terceiriza os mistérios de Deus porque a gente não se encontra com a palavra, a gente não se encontra com a oração. E se nós não nos encontramos com a palavra e não nos encontramos com a oração, a gente não consegue entender a plenitude do Deus que a gente serve. Ele diz mais, eu conheço o amor de Cristo. No versículo 19 ele diz, para que vocês possam conhecer o amor de Cristo, vocês precisam orar. Porque muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo conosco e a gente acha que Deus é mau.
Deus não me ama. Nessa situação, Deus não me ama, não. Se Deus me amasse, eu não estava passando por isso. É a síndrome de Gideão, né? Deus é contigo, varão valoroso. Aí, Gideão, se o Senhor é conosco, por que todas essas coisas estão nos acontecendo? Parece que Deus não nos ama. Deus ama. Se você está sendo corrigido por Deus, é porque Deus te ama, porque Ele ama e corrige. Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Ele te ama. E a essência de Deus é amor, não tem como tirar isso. O teu Deus te ama, independente do que você esteja passando. Eu quero dizer nessa noite para você, teu Deus te ama. Ele é um Pai amoroso e vai cuidar de você o tempo inteiro. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos experimentar o amor de Deus e nós só experimentamos o amor de Deus quando nós somos próximos dele. E Paulo fala mais. Eu experimento a plenitude de Deus. É tão bom experimentar a plenitude de Deus. Saber que esse Deus tão grande ama um cara como eu. Irmãos, eu já falei aqui, vou falar de novo. Eu era um baita de um maconheiro. E um maconheiro do Ribão. Não é aquele maconheiro meia bomba, não. Era um maconheiro bom. Aí eu falei assim, pastor, tu era maconheiro mesmo? Não, o nome do meu filho é Marley, só para começar. Só para começar o papo. Não foi Bob porque a mãe não deixou. E aí eu achava que a maior viagem era essa. Subir o morro, ficar lá, acender um baseado e ficar viajando. Os morangos são vermelhos, as andorinhas são cinza. Vou descer para o terreno e soltar uma pipa. Essa era a minha poesia. Chapa House. Mas depois que eu experimentei a plenitude de Deus, irmão, eu entendi que nada pode completar o homem a não ser a plenitude de Deus. Receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós. Encher a minha alma, encher o meu ser e saber que mesmo no meio da tempestade eu posso gritar, Senhor, vamos, porque eu sei que Tu está junto comigo. No meio do deserto eu posso gritar e dizer, aleluia, o Senhor está comigo. Nós somos o único povo que pode celebrar uma festa no deserto, porque o Senhor está conosco na nuvem, o Senhor está conosco na coluna de fogo, o Senhor está conosco o tempo todo, porque Ele é um Deus pleno. Ele vai te encher da plenitude quando você entender que quanto mais próximo dEle, você está completo. Se nós formos fracos em nossa comunhão, nós seremos fracos em todo o resto. E a oração não faz Deus descer até nós, não, irmão. A oração nos eleva até Ele. É assim que funciona. A oração me fortalece. Quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Porque o crente, quando está na prova, ele ora. Fala a verdade, hã? Aí o crente ora. Ô Jesus. Ai, Jeová. Tá doendo, pai. Ai. Geme. Jesus. Uma vez eu estava num mantinho aí. Eu vou contar. Eu estava num montinho. Contar o manto, mano. Eu estava num mantinho aí, mas eu ainda não era daqui não, tá? Aí eu estava num manto. Aí a varoa olhou para mim e falou assim, olha, varão, quero te dizer uma coisa, Deus vai te passar numa moenda. Aí eu recebi aquela palavra, não dei amém, que eu não sou bobo, né? Aí fui ali na Capitão Teixeira, como boa cria da Coab que sou, comer um pastel com caldo de cana, né? Você compra um pastel e bebe 18 caldo de cana, se você quiser, na promoção. Tá eu lá, daqui a pouco falei, pode me dar um caldo de cana. Aí o cara ligou a moenda. Vrum. E aí ele começou a passar a cana, eu lembrei daquela palavra, Deus vai te colocar na moenda. Ele passou a cana,
pegou do outro lado e torceu a cana, hein? Eu falei, ai, Jeová, faz comigo não. Por favor. É o problema. É o problema de terceirizar o mistério de Deus, né? Vai. Não é mole não, irmão. Não vai nesses mantos de desconcertado, varão, que tu vai ouvir o que tu não quer. Terceiro, Mateus 6, versículo 5 ao versículo 8. Ele diz assim: e quando orardes, não sejai como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará diante dos homens. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Terceiro, irmão, a oração revela quem eu sou. A oração tira a máscara. A oração apaga as luzes e os holofotes. A oração só é real quando eu estou só com Deus. Acabou de falar aqui agora, pastor Neil. Porque quando eu não estou só, eu me transformo. Ah, sim. Eu fico um cara super espiritual quando eu estou só. No meio da multidão, eu sou um cara muito espiritual. Eu sou um cara muito certo. Eu sou um cara muito legal. Lembro de uma história de um homem de Deus que estava sendo velado. E aí a sua mulher e o seu filho estão entrando na igreja e dão, pastor, esse homem de Deus era um homem, um bom marido. Era um excelente pai. Era um homem da obra. Aí o filho falou para a mãe, vamos embora, entramos no velório errado. Porque na multidão todo mundo é bom. Na multidão o cara vai pedir um copo d'água e diz, me vê um copo de lê, banda subianda carabaço, iene rácio, tchete carabaço, ianda calabai, yonexube cantarabaxuia, água. Isso é para impressionar a multidão, performances não impressionam a Deus. Lembra do jovem rico? Senhor, eu leio a Bíblia, eu vou na EBD, eu dou dízimo, eu dou oferta. Meu irmão, eu sou o cara. Eu falo em mistério, eu pulo, eu saio no Michael Jackson gospel. Eu sou o cara, mano. O que falta? Jesus, falta só uma coisa. Falta só uma coisa. Pega tudo que tu tem, dá aos pobres e vem e me segue. Aí ele falou assim, não, peraí. Aí não, Jesus, qual é? Aí não, pô. Não vamos mexer nesse negócio. Eu já estou fazendo a minha parte. Não vamos mexer nesse negócio aí, não. Vamos mexer. Esse negócio de coração, isso não dá para mim, não. Eu gosto muito de aparecer. Entendeu? Eu gosto de dar minha oferta, e aí o pastor me colocar aqui em cima, esse homem é o maior dizimista da igreja, aleluia. Eu gosto de estar aqui, na multidão, aparecendo. Aí Jesus fala assim, cara, quando você orar, você não fica igual os gentios. Já viu aquele cara que jejua, que ele vem como? Pai do Senhor, irmãos, aleluia. Passei 8 dias aí no monte, orando por essa igreja pecadora. Acabou. Os 8 dias de jejum no monte para ele foi embora. Ele falou, meu irmão, quando você jejuar, não chega com a cara de passa-fome, não. Quando você jejuar, meu irmão, dá uma levantada, lava o teu rosto, vem na moral. Seja você, cara. Para de performance. A oração tira a máscara da gente. Você precisa ser quem você é. Não é o que as pessoas querem que você seja. Você aprende isso aqui direto. A oração diz isso. A oração mostra quem eu sou.
estou com Deus, quando eu abro meu coração em sinceridade e digo assim para Ele, Senhor, não está dando mais, eu quero largar, eu vou abandonar, eu já não aguento mais. É muita prova, eu não sei o que lá. Aí Deus vai falar assim, agora você entendeu. Agora eu posso trabalhar na sua vida, agora você entendeu. Enquanto você quer ser o super espiritual, o super crente, aquele cara que vem andando, daqui a pouco ele entra numa cabine e diz, para o céu e avante, Deus não pode trabalhar por você, meu filho. O super crente, o santarrão, aquele cara que, eu estou falando de mim, eu também já fui assim. Eu botava o meu kit vaso. Ué, você não sabe o que é um kit vaso? Vou explicar para você. O kit vaso é uma camisa social puída na gola. Sim, uma calça de tergal, para você botar por dentro. Uma Bíblia de estudo pentecostal desse tamanho. Um chinelo havaiana com um preguinho embaixo, para quando você tropeçar, sair fogo e você dizer, ô glória! Isso é um kit vaso. E eu pegava o meu kit vaso e subia. Vamos subir o monte. Vamos para Xerém na vigília. Vamos para Comendador Soares na vigília. É, vaso. É, vocês estão brincando? Aí o cara diz para mim, eu sou pentecostal, eu tenho meu questionário para saber se você é pentecostal. Já teve um Corcel 2? Hã? Com aquela, foi Deus que me deu? Pior, já enguiçou com o Corcel 2? E já empurrou o Corcel 2 de gravata e terno? Fazendo inteira. Os presbíteros pagam mais barato, o pastor tem que pagar um pouquinho mais porque é mais ungido. Botar 15 reais para ir na vigília lá em Xerém, sabe que vai enguiçar no meio do caminho. Corcel 2 bebe pra caramba. Aí o cara, não, vou botar 15 pela fé. Pelo amor de Deus, sai fora. Mas quando você é o santarrão, você não pensa nisso. Você pensa que está impressionando os homens. Para mim era a maior glória, pastor Neil, quando eu chegava no domingo e não tinha voz na segunda. Amém, irmãos, essa semana foi uma semana de glória. Estou até sem voz. Até que minha mulher falou, tu vai ficar muda, hein, miserável. A gente quer fazer performance. A gente quer ser o cara que o povo quer. Meu irmão, você precisa ser o que Deus quer que você seja no coração dele. Não precisa mostrar nada para ninguém, meu irmão. Deus sabe, Deus conhece o teu coração. Aprenda a dizer que está ruim. Uma das coisas que eu aprendi é dizer que está ruim. Como é que está, pastor? Só vitória? Que só vitória, irmão? Está ruim pra caramba. Cheio de boleto. Tá. Só vitória, meu irmão. Tá louco? E não adianta repreender o boleto de agosto não, que ele está em setembro com mais fúria. Traz um jurinho de agosto junto. Tá repreendido o boleto. Não tá não, irmão. Vai nessa. Tudo que Deus quer em nós, irmãos, é um coração contrito, um espírito quebrantado, na presença dEle, dizendo, Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti, Senhor. A minha alma anela pelo Senhor. Eu sei que as situações que eu estou passando, Senhor, são para exercício e aperfeiçoamento da minha fé, mas eu não te largo por nada. Não precisa fazer performance diante de Deus, como foi falado aqui, todos nós estamos nus. Deus conhece o nosso coração, Ele só quer que a gente coloque o nosso coração diante dEle. E Deus vai falar assim, agora sim, porque eu sei que o que está aí é verdadeiro. Caráter transformado, irmão. Caráter transformado na presença dEle, dizendo, Senhor, transforma meu caráter. Caráter cristão, irmão, moldado.
Hoje as pessoas não querem mais ter o seu caráter transformado. É na presença dele que a gente é moldado. É na presença dele, é o vaso quebrado na mão do oleiro. Eu prefiro ser um vaso quebrado na mão do oleiro, porque ele tem condições de me restaurar, porque ele é o Deus que restaura a nossa vida. Quando nós nos colocamos na presença dele, ele tem o melhor para a sua vida. Ele é o Deus que restaura, transforma, cura e liberta. A gente precisa entender isso. Quando tudo que nos impede de orar for removido, o caminho estará aberto para um rápido avanço na vida espiritual, irmão. Talvez a tua vida esteja travada espiritualmente porque você não entendeu o poder da oração. O poder dos joelhos que se dobram. Não há vida cristã sem oração. Ah, pastor, eu não sei orar. Simplesmente ore, irmão. Quer saber como aprofundar a sua vida de oração? Ore. Não faça preparativo para orar. Ore. A gente tem mania de se preparar para orar, né? É igual as promessas que a gente faz no dia 31. Ah, hoje eu vou para esse ano, eu vou perder 12 quilos, hein? É de Deus. É igual a gente... não, agora eu vou acordar às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Eu vou orar até as 6h40. 6h40 eu paro... Toma um banho e vou trabalhar. Nunca consegue. Consegue? Fala a verdade. Abre teu coração diante de Deus aqui agora. Não precisa levantar a mão, não. Quantos já fizeram isso? Eu já fiz. Eu confesso. Irmãos, se você for sair para orar, vai para o teu quartinho, na moral. Fala assim, Jesus, é o tempo que eu tenho para conversar contigo. E quando você começa a orar, você vai ficando mais oradeiro, né? Você começa a orar, irmão. E aí Deus vai falar assim, pô, esse cara é sincero. Eu gostei desse rapaz. Vou pegar ele para mim. Porque se a gente precisa entender isso. As minhas orações não mudam a Deus. As minhas orações mudam a mim mesmo. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo de Deus, mais eu vou moldando o meu caráter. Quanto mais próximo de Deus eu vou chegando, mais eu posso falar como Isaías, ai de mim. Quanto mais eu oro, mais eu me conheço. Isaías, quando olhou, falou assim, ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros. É assim que funciona na oração. Quanto mais se aproxima de Deus, mais os carrapichos vão saindo. É assim que tem que ser. Porque se a gente não se apegar à palavra e à oração, a gente nunca vai saber qual a vontade de Deus para nós. E tudo que Deus quer é que nós experimentemos a sua boa, perfeita e agradável vontade. A oração também renova a nossa mente, tá? A oração também renova a nossa mente. A gente precisa orar, meu irmão. Que nessa noite o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênção. Que você seja uma pessoa de oração. Mas eu estou falando aqui, não é para você virar um cabrito gospel também, não, né? Ah, agora o pastor falou quarta-feira lá, agora eu só vivo no monte. Aleluia. Não, não é isso. É que você tenha uma vida de oração pautada na palavra. E uma coisa, irmãos. As redes sociais serão a prova naquele grande dia que você não vai poder dizer diante de Deus que você não tinha tempo para orar nem para ler a Bíblia. Que Deus nos abençoe e nos guarde.